Hoje nós iremos falar sobre o destino dos ímpios. Será que os ímpios vão ficar se queimando para sempre, ardendo no fogo do inferno, morrendo ali, gemendo, como muitos pregadores ensinavam? Ou eles vão ter a morte eterna, sendo aniquilados para sempre, como se nunca tivessem existido? Então essa será a mensagem que falaremos nesta hora. Que você possa tomar muita atenção, pois devido a este ensino, muitas pessoas se decidiram erradamente ao lado de Deus. Na verdade, acabaram ficando do lado do engano. Que você possa ler a palavra de Deus, que você possa conferir nas Escrituras todos os textos que estaremos falando nesta pregação. Meu nome é Gilberto Lima. Fico feliz por você estar assistindo e ouvindo a palavra de Deus. Amém.
Com certeza, Jesus é a nossa única saída. E a Soraya, através dessa interpretação, pode colocar essa verdade em nosso coração. O Espírito de Deus continue abençoando você, meu irmão. Feliz sábado a todos. Já fazia um tempo que eu não vim aqui na fazenda, quer dizer, na igreja da fazenda. Estar com os irmãos é um motivo de alegria, porque realmente sabemos que Jesus está voltando. Bem, irmãos? Nós estivemos aí no domingo, acho que faz uns 3 domingos atrás, estivemos pregando aqui sobre os eventos finais, mostrando os sinais da volta de Jesus. E hoje eu vou pregar sobre um assunto muito difícil de se pregar. Não por causa da dificuldade de entender, mas é porque é um assunto muito delicado. Para quem esteve sábado passado lá na Central, na Santa Ceia, alguém esteve aqui na Santa Ceia sábado passado? Aí alguns irmãos aqui levantaram a mão. Foi uma Santa Ceia quase que distrital, né? A saída do pastor Erzon, quer dizer, o último momento dele com o distrito, e também a entrada do pastor Gessé. Apesar de que teve alguns irmãos aqui que estão me confundindo com o novo pastor. Não sou o novo pastor, irmão. Eu sou velho aqui já, amigo, já estou aqui já há um ano e vou voltar para cá, meu irmão. Agora eu vou trabalhar no CAIS. Estava lá no Carneiro Estreito, em Floripa, e agora eu vou trabalhar aqui de novo no CAIS. Aí a providência de Deus, né, irmão? Vamos orar, vamos continuar orando. Mas é uma alegria estar aqui no distrito, estar aqui em Itajaí, poder estar compartilhando as bênçãos do Senhor. Ainda mais esse período tão bonito aqui, que é o período de verão, muito bonito estar aqui neste lugar, ainda mais nesse período, né, irmãos? Eu estava orando muito para que minha família pudesse vir, meus pais, minhas irmãs, mas não vão poder vir dessa vez, vão se arrepender tremendamente, mas nós estamos felizes porque já conhecemos vocês, a igreja querida, e hoje eu vou falar sobre um assunto que é invertido, né, do que foi falado sábado passado. Sábado passado eu falar sobre o céu. O que é viver no céu? É verdade? E ali tivemos a encenação dos irmãos com roupas de anjos, né? Uma jovem que representou os remidos recebendo a coroa de Jesus, né? E ali foi maravilhoso. Quem esteve lá se emocionou bastante ao ver aquela cena, e ficamos imaginando o que será viver no céu. Mas hoje eu vou falar de um assunto diferente. Existem muitas coisas que motivam as pessoas a vir à igreja. Eu não sei qual é a tua motivação. Alguns vieram aqui, quem sabe, procurando uma bênção especial. Está desempregado, está doente, né? Senhor, não quero mais ter aquela doença. Então ela vem à igreja para buscar essa bênção de Deus. Outros estão desempregadas. Poxa, eu preciso ter um emprego bom, preciso sustentar minha família. Outras vêm motivadas com um desejo maior de estar no céu, de estar com Jesus, de viver a eternidade, de não mais viver em meu sofrimento. E tem outras que estão motivadas a ir à igreja, sabe por quê? Com medo do inferno. E essa forma, essa motivação especial que eu estou destacando por último, tem sido a motivação de muitos crentes e cristãos por longos séculos. Principalmente na idade medieval, as igrejas eram lotadas, porque as pessoas tinham medo de ir para o inferno. Então eu pedi para o jovem passar para nós. O tema de hoje é morte eterna ou tormento eterno. Fica lá queimando, o capetinha lá, e a pessoa se queimando, se martirizando, se moendo todo, gritando, gemendo, pranteando. Esse era o quadro. Os grandes líderes da igreja naquela época, eu lembro de um filme que eu assisti, em que ele colocava uma tocha, ficava tocha de fogo na borda do cenário, e lá tinha um capeta com o espetão, né, com o garfão, e as pessoas chorando lá e faziam branco. E ele pegou e falou assim: quem não der essa oferta à igreja, de um modo específico, vai se queimar no inferno. E ele pegava aquela tocha, colocou a mão nele, e ia queimando a mão literalmente.
Imagine o fogo derretendo assim a pele, ele queimando tirava. Você quer experimentar o fogo do inferno? E ele clamava. As pessoas ali levantavam com dinheiro, com saquetel, e entregar oferta, e entregar, quer garantia no céu, quer pagar as indulgências. E assim as pessoas tinham esse medo do inferno. Irmãos, mas o que é o inferno na Bíblia? Você precisa ter medo do inferno para estar na igreja? Essa é a motivação de muita gente. Quem sabe seja de você de uma forma inconsciente até, né? Olha só, Apocalipse 20. Vamos ver esse texto, irmãos. Esse texto é um dentre os outros que vamos estudar nesta manhã. E hoje, quem é rápido de Bíblia vai poder acompanhar o sermão de hoje. Tem que ser rápido de Bíblia, tá certo? Há momentos que a gente dá aquele tempozinho especial, mas hoje você terá que ser rápido de Bíblia. Amém, irmãos? Vamos lá então, Apocalipse 20, versículo 10. Apocalipse 20, quase no finalzinho da Bíblia. Então esse texto aqui está sendo um dos mais fáceis de achar, tá certo? Apocalipse 20, no versículo 10. Se você achou, curva a sua fronte e nós vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, eterno bom Pai, nesta hora estamos abrindo a Tua palavra e estudaremos um dos temas mais profundos da Tua palavra, que é estudar sobre o inferno, que tem sido a causa de erguimento de igrejas, mas infelizmente por motivações satânicas levará muitas pessoas realmente à perdição. Mas hoje, Senhor Deus, queremos estudar a Tua palavra e ter a necessária iluminação para não ter esta motivação, mas viver na maior expectativa da vinda do Senhor, amando o Teu reino e estando preparado para o mesmo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, capítulo 20, versículo 10. Não sei se a imagem aí, né, acho que deu um descanso, né? Versículo 10 diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para onde, irmãos? Para dentro do lago de fogo e enxofre. Memorize bem aí: lago de fogo e enxofre. Vocês vão entender por que há essa expressão no Apocalipse. Essa expressão que infelizmente foi mal usada por muito na igreja. Nós vamos entender por que no sentido grego essa expressão. Então diz aqui: o diabo é lançado dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontram não só a besta, como também quem? O falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Interessante você observar aqui a expressão encontrada já, a besta e o falso profeta. Você precisa entender que é uma linguagem simbólica do Apocalipse. Essa besta, falso profeta, e aqui fala que é lançado o que? Satanás, que é uma das personificações do nome dragão, que são os três filhos de Hans, que é manifestado no Apocalipse 16. Os três são lançados simbolicamente representando todos esses três grupos: o espiritismo, o falso protestantismo e o catolicismo. Então você vê agora nessa expressão, é lançada nesse fogo. Vou passar, irmão, próximo slide. Isso. Bom, pode estar passando, vai ser vários slides. Até falei para o jovem ali que os temas serão rápidos, né? Para a gente poder. As passagens mais usadas, irmãos, para essa falsa interpretação de um inferno, de um tormento eterno, arder constantemente. Eu vou mostrar todos eles agora. E quem sabe alguns aqui pensam: mas gente, será que é assim mesmo? Será que é queimar eternamente? Se você ler esses textos e não entender o contexto, o significado da tradução, e não entender o real sentido da morte do inferno, você vai acabar acreditando de uma forma errada. Por isso que, irmãos, é importante você tomar atenção. Preste atenção agora e muito mais para frente. Então vamos ler esse primeiro texto, São Marcos capítulo 9, versos 43 e 48. Vamos ler esses textos agora de uma forma rápida, mas é necessária para você entender o significado desse sermão. Então vamos lá, Marcos capítulo 9. Marcos 9.
versículos 43 a 41. Então o texto diz assim: se tua mão te faz tropeçar, o que deve fazer, irmão? Corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para onde? Para o inferno, para o fogo inextinguível. Olha só a expressão, inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Algumas bíblias já estão aí em chaves, né? Outros em colchetes. Isso tem um significado também na forma escriturística da Bíblia. Mas vamos continuar. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés sendo lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E aí, o que você me diz? Esse fogo apaga ou não apaga? Você lê assim esse texto, você vai acreditar que realmente é um fogo, um tormento eterno. Por isso eu estou falando, entenda essas expressões colocadas aqui, que eu estou dando uma ênfase, você vai entender daqui a pouco por quê. Foi colocada por Jesus, por os escritores. Vamos ler agora outro texto, Isaías 66, verso 24. Isaías está onde, irmãos? No Antigo Testamento. Então vamos agora entender a raiz dessa expressão no Antigo Testamento. Vamos lá, Isaías 66. Então a expressão que lemos em São Marcos, ela é tirada dessa expressão de Isaías 66, versículo 24, o último versículo do livro de Isaías. Termina assim: eles sairão e verão o quê? Os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme o quê? Nunca morrerá, nem o seu fogo o quê? Se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Está vendo aqui? Opa, calma aí, Gilberto. Olha, agora eu estou vendo que o negócio é bíblico mesmo, né? Lá diz: o verme não morrerá e o fogo não se apagará. E agora Isaías é quem dá sustentação a essa expressão. Então agora eu faço essa pergunta: que apagará ou não o fogo do inferno? Está vendo? Não é tão simples. Quer ver mais textos? Vamos agora em Mateus 25, verso 41 a 46. Mateus 25, versos 41 a 46. Falei que hoje vocês vão ter que ser rápido em Bíblia, senão a gente não conseguirá no tempo hábil. Vamos lá? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: o que ele dirá? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo quê? Fogo quê? Fogo eterno. Presta atenção nessa expressão, fogo eterno. E o que diz mais ainda? Preparado. Cadê? Deixa eu ver onde está o texto aqui, que eu fui rapidinho. Preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo, aonde, irmão? Castigo eterno. Porém os justos para o quê? Para a vida eterna. Então você está vendo aqui fogo eterno e o quê? Castigo eterno. Parece que Jesus está dando uma ênfase à expressão usada lá em São Marcos e dita por Isaías em 66. E aí? Tormento eterno ou não? Houve um sim aí no meio da congregação. Será? Vamos ler mais um texto aí, se alguém está em dúvida. Apocalipse 14, verso 10 e 11.
Apocalipse 14. Tem alguns aí que está quase para se levantar para corrigir. Calma, que ainda estou no início do sermão ainda. Apocalipse 14, versículo 10 e versículo 11. Vamos lá. Então esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice de sua ira, e será atormentado com que, irmãos? Fogo e enxofre. Está vendo? Repetindo a expressão, fogo e enxofre, diante dos santos anjos, e na presença de quem, irmãos? Do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe por onde, irmãos? Sobe pelos séculos dos séculos. Está vendo a expressão? Séculos dos séculos. E não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Só pelo quê? Pelos séculos dos séculos. Agora pergunta a igreja: é um tormento eterno ou não é? Vamos ver mais um texto agora. Apocalipse 20, 10. Nós já lemos, mas é só dar uma relembrada nesse texto, e nós vamos aí agora começar o sermão, que é só a introdução. Apocalipse 20, verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de quê? De fogo e enxofre. De novo repetindo a expressão, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados o quê? De dia e de noite, pelo quê? Pelo século dos séculos. E agora me complica. E agora? Tormento eterno ou monte eterno? Será que a mesma expressão é igual ou é diferente? O que é o contexto bíblico, histórico, teológico, aquilo que tira do simbolismo e vá para o literal? O que a Bíblia ensina realmente sobre o inferno? É isso que importa para nós. Pegar esses textos isolados fará você e eu acreditarmos nisso. É um tormento eterno. Vai queimar lá eternamente, na presença de Deus, na presença dos santos anjos, na presença dos remidos e na presença do Cordeiro. É isso que está dizendo. Se você tirar ele do contexto, fica claro. Mas vamos agora profundamente a esse estudo de hoje. Passamos. A origem e o significado da palavra inferno. Pode passar. As passagens do Velho Testamento, onde lemos a palavra inferno, tem no original a palavra hebraica o quê? Sheol, cujo significado é sepultura, lugar de silêncio, lugar inferior, pera mais um, e lugar dos mortos. Então a palavra Sheol do hebraico, que dá sentido à palavra inferno, ela tem esses quatro significados, dependendo do seu contexto. Então ela pode significar sepultura, que paralelamente é um lugar de silêncio, tá certo? Inferior, inferno, do latim inferno, vem do inferior. Então já o significado traz essa raiz etimológica, ou seja, da origem da palavra, e também lugar dos mortos. Vamos passar então? E ocorre quantas vezes a palavra Sheol na Bíblia do Velho Testamento? 62 vezes. Então não é um estudo qualquer que foi feito aqui não. 62 passagens bíblicas aparece a palavra Sheol, que é inferno, que pode, dependendo do seu contexto, trazer a significação daquelas quatro sentidos, né? Vamos ler o primeiro, está em Jonas capítulo 2, verso 1 e 2. No livro de Jonas, fala o momento em que ele foi enviado ao inferior dos mares, e ali é declarado no hebraico como sendo o inferno. Mas aonde ele estava, irmãos? No ventre da baleia. A Bíblia não fala que é baleia, fala que é um animal, né, um grande peixe do mar, né? Jonas, capítulo 2. Vamos lá então. Jonas, no Antigo Testamento, é um dos livros pequenos. Depois de Joel, Amós, né? Você vai ali pegando Obadias, aí vem Jonas, capítulo 2, versos 1 e 2. Então Jonas, aonde estava, irmãos? No ventre do peixe orou o Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, ou inferno, nesse sentido aqui a palavra Sheol aparece. No ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Ele estava no mais profundo dos mares.
Então o sentido da palavra Sheol quer dizer lá no lugar bem inferior. Essa é a palavra hebraica usada na expressão. Salmos 89, verso 48. Vamos ler lá em Salmos 89, verso 48. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Olha só que texto forte, né? Não há homem que viva que um dia não vá se encontrar com a morte. É isso que o salmista está dizendo aqui. Então ele diz aqui que o mundo invisível que não conseguimos evitar. Todo ser humano um dia irá até lá. Então é isso que o salmista está dizendo aqui. E a palavra Sheol aparece aqui, significando agora o quê? Morte. Naquele texto de Jonas, parece como sendo um lugar inferior. E agora aqui nos Salmos, como sendo a morte, é a palavra Sheol. Você vai entender melhor agora em Jó 17, verso 13. Vamos agora em Jó 17, versículo 13. Mas se eu aguardo já a sepultura por minha casa, e nas trevas estendo a minha cama. Então aqui a palavra que Jó usa aqui é Sheol, que quer dizer o que aqui nesse texto? Sepultura. Jó estava esperando a cama como sendo o seu caixão. Era isso que Jó já estava dizendo em sua experiência. Seria a última casa do homem. E agora é interessante esse texto aqui, irmãos, de Salmos, capítulo 16, verso 10, é muito conhecido. É um texto messiânico. Vamos ler lá então, Salmos 16, versículo 10. Salmos 16, versículo 10. Pois não deixarás a minha alma, onde, irmãos? Na morte. Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Por mais que fora o salmista Davi que escrevera, mas a pessoa que é dita aqui, quem é? Jesus. Ele diz aqui que não deixaria a sua alma na morte, porque estava se referindo que a sua ressurreição, e que ele não veria a corrupção, ou seja, ele não chegaria no estado de decomposição do quarto dia, e, ou seja, ele ressuscitaria no terceiro dia. Então isso que o salmista está dizendo, e a palavra aqui é a mesma, Sheol, que é usada para sepultura. Vamos ler agora Gênesis capítulo 42, versículo 38. Gênesis 42, versículo 38. Falei que ia ser um pouquinho rápido hoje, né? Bem que vocês já estão com o texto ali, é só procurar antes. Houve um pouquinho de explicação para entender tudo. Olha só o que diz o verso 38. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco, seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer minhas cãs com tristeza o quê? Ao Sheol, ou seja, à sepultura. Então você viu nessas passagens, e existem muitas outras, que mostra a palavra Sheol no hebraico, no Antigo Testamento, a expressão inferior, significando um lado bem inferior, como foi no seio dos mares, no caso de Jonas. Você vê a morte, sepultura ou lugar de silêncio. Todos eles significam a palavra Sheol. E você vai associar essa expressão usada com aquelas passagens que nós vimos no início. Vamos continuar então, pode passar. Inferno no Novo Testamento, agora viu o detalhe. Inferno no Novo Testamento é a tradução de 3 palavras gregas, enquanto que no Antigo Testamento uma palavra só era usada, Sheol, para sepultura, inferno, lugar inferior. A palavra inferno era Sheol. No Novo Testamento já não é uma palavra só, são 3 palavras gregas. E a raiz dessas 3 palavras nos dão sentido agora a entender a tentativa do escritor do Novo Testamento traduzir o Sheol do Velho Testamento e aplicar no seu contexto, que nos dá agora a situação de entendimento. Olha só, primeiro, a palavra o que? Hades. Hades é o que? Sepultura. É a palavra correspondente a Sheol.
Então nós lemos lá no Salmo 16, verso 10, nós lemos esse texto já ali, e vamos ler agora em Atos 2, verso 27 e 31, que é a resposta do livro de Salmo 16. Vamos lá então em Atos 2, Atos capítulo 2. Então a palavra aqui usada, Hades, nessa tradução, capítulo 2 de Atos, versículo 27 e 31. Porque não deixarás a minha alma onde? No Hades, na morte. Está vendo aqui? Hades, morte. Mas no hebraico qual era a palavra? Sheol. E aqui diz o que? Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E agora o que diz o verso 31, irmãos? Prevendo isto, referiu-se o que? A ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou o que? A corrupção. Olha só como que o texto é claro. Então, não ficaria na morte, porque ele seria ressuscitado, e nem veria a corrupção, indicando o que? A duração da morte. Só 3 dias. Então você vê o sentido literal. Hades ocorre quantas vezes no Novo Testamento, irmãos? 10 vezes. Então daquelas 62 vezes no Antigo Testamento, 10 vezes aparece no Novo como sendo Hades. Agora vem a segunda expressão. É a expressão Gena, ou seja, lugar de fogo. Agora, no grego, capturando essa palavra de origem grega, e você sabe que na mitologia grega havia vários sentidos desse ensino, que era herético para o meio cristão bíblico, mas o profeta que vivera no período ali da cultura helenística, ele foi obrigado a trazer esse significado da palavra grega para colocar na Bíblia. Mas para entender o contexto, nós estaríamos isolados desse engano. Mas tirando fora do contexto, poderíamos desenvolver o pensamento grego, que era herético. Por isso que eu estou dando essa explicação. Por isso que Pedro diz, né? A passagem difícil de entender. E que os incoutos pervertem para a perdição. Nós devemos o que, irmãos? Ter estudo profundo da Escritura para não sermos enganados. Por isso que eu estou tendo esse trabalho. Senão não precisaria estar aqui pregando para vocês esse tempo, se fosse tão simples de entender. Não é verdade, irmãos? Olha só o que diz aqui, ó. A palavra Gena é o nome do vale de Inom. G é igual vale mais Inom. Um local fora dos muros de Jerusalém, que outrora era usado para culto a Moloque. Ver Jeremias, vamos lá ver esse texto. Jeremias capítulo 7, verso 31, mostra esse lugar aonde era feito isso. É um lugar de fogo. Vamos ver então Jeremias capítulo 7. O livro de Jeremias é um livro chave para o entendimento dessas passagens. Jeremias 7. Vamos poder voltar aí nessa posição. Deixa eu dar um descanso, né, irmão, na tela, né? Passa um tempinho. Jeremias 7. Vamos lá então. Deixa eu voltar aí que eu não decorei o texto ali. Aí, Jeremias 7. 31, isso, 31. Amém, irmãos? Então vamos lá então. Edificaram os alvos de Tofete que a contaminaram. Edificaram o Tofete que está no vale do filho de da onde, irmãos? Filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Então é lógico, aquela adoração de levar bebezinho diante de Moloque, Deus nunca imaginou. Mas era um local onde era queimado essas crianças, e também os judeus usaram para outro propósito. Olha só, os judeus transformaram aquele lugar um lugar de incineração de lixo e cadáveres de animais e malfeitores. No vale de Inom, o fogo era alimentado com o quê? Com enxofre, tá vendo? Fogo e enxofre. Então a expressão ali, usada no grego, qual é, irmãos? É a palavra Gena. No lugar de fogo e enxofre, que era usado para queimar. Então, para não se apagar,
e que não era devorado pelas chamas, era pelo quê? Pelos vermes. Entendeu agora o texto? Está entendendo agora a passagem? Fogo e verme. O verme não morrerá e o que? A chama não apagará. Ou seja, o sentido usado da palavra gena, e é usado na Bíblia, quer dizer que o extermínio será concluído, será realmente executado. Ou a pessoa, ou ela escapa do fogo, mas do verme não vai escapar. Essa expressão simbólica usada lá no Apocalipse, gena. E você entende agora o sentido em Jeremias, foi aplicado agora no Apocalipse. É a própria Bíblia se explicando. Mas eu preciso juntar um texto aqui e um porquê ali. Vamos lá, vamos continuar então? A tradução da palavra, Jesus e os profetas, aqui está por aqui melhor. Jesus e os profetas compararam o vale de Inom, que é Gena, com o castigo final dos ímpios. Ele faz essa comparação usando a palavra Gena para simbolizar o castigo dos ímpios. Olha só, vamos ver agora Isaías 66, verso 24. Nós já vimos esse texto, mas é para você associar essa passagem de Isaías 66, lá, Isaías 66, versículo 24. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca o quê? Nunca morrerá, nem o seu fogo que se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Então aqui Isaías, esse texto é a sustentação a essa tradução da palavra Gena, trazendo em contexto o fogo e o verme. Vamos ver, tem outro texto agora, não sei se está descansando aí a tela. Tem que dar um descanso mesmo, até beber um copo de água aqui. Licença. Pronto, agora voltou. Volta só um pouquinho nisso. Em Mateus 10, verso 28, irmãos, o que diz lá? Vamos ler. Mateus 10, versículo 28. Mateus 10. Você já vai pegando os textos aí, porque agora está começando a esclarecer sobre o assunto. Mateus 10, versículo 28. Então, diz o que? Não temais os que matam o quê? O corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no que, irmãos? No inferno, ou no Gena, tanto a alma como o corpo. Então você está vendo a tradução, onde os ímpios serão lançados e o que? Destruídos. Outro texto aí, São Mateus capítulo 5, verso 22. Mateus 5, versículo 22. A palavra Gena está aparecendo de novo aqui. Gena, né? 5, verso 22. Diz o que? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao quê? Ao inferno de fogo. Ou seja, aqui o escritor usou o quê? Estará sujeito ao quê? Ao Gena. Então o castigo dos ímpios, o inferno de fogo, fogo e enxofre é associada a essa palavra. Então Jesus, profeta, queriam demonstrar esse castigo, né? Onde quem julga ao próximo vai parar no Gena. Está vendo? O que diz a Bíblia? Somente quem pode julgar quem é, irmãos? É Deus. Resto juiz. Não cabe a ninguém julgar ninguém aqui. Então esse julgamento, o destino dele será onde? Será lá. Vamos ver agora São Marcos capítulo 9 e versículo 43 e 48. Nós já lemos esse texto, mas fica agora com uma outra cara depois que vemos agora a tradução da palavra Gena, né? Vamos lá então, Marcos capítulo 9, versículo 43 a 48. Aqui diz aqui, né? Se tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor andares na maneta, na vida, do que ter as duas mãos e ir para o inferno,
para o fogo que? Inextinguível. Então aqui vai usar, não vou ler tudo, fogo inextinguível. Aqui diz que será, morre onde o verme e o fogo não se apagam. O verme não morre, o fogo não se apaga. Ou seja, é o Gena, tá certo? Lá de Jeremias. Agora eu pergunto a você, se você fosse um daqueles judeus e fosse lá naquele Padinom, você não vai ver lá, né, um fogo a queimar sempre. Ele tinha que ser mantido com enxofre para manter o combustível sempre aceso. Aquilo não era natural. Aquilo tinha que ter um acompanhamento dos judeus para fazer aquela incineração. Então, irmão, você vê o contexto dado na Bíblia. Vamos passar então mais outro. Agora a terceira palavra. Qual é a palavra, irmãos? Tártaros. Primeiro é Hades no grego, segundo Gena, agora é o Tártaros. E o que essa palavra nos ajuda a entender? Tártaros é lugar de trevas, onde os anjos maus foram lançados e onde permanecem à espera do quê? Do juízo final. Vamos lá ler agora no livro de Judas, verso 6, aonde aparece essa palavra, e é apenas nessa vez, só em Judas 6. Vamos ler então Judas antes do Apocalipse, é o livro antes. Passa Pedro, passa terceiro João, você encontra o livro de Judas. Única passagem, mas olha, é tão importante entender esse texto, né? Judas, versículo 6. O que diz aqui, irmãos? E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas o quê? Eternas, para o juízo do grande dia. Então você vê aqui a condenação dos anjos maus é dada nessa palavra. Onde os anjos maus foram lançados, irmãos? Onde foram lançados? Aonde? Na terra. Apocalipse 12, vamos ler esse texto de Apocalipse 12. Aqui, irmãos, é tudo na Bíblia. Aqui é tudo na Bíblia. Então, resumindo ainda, irmãos, podia passar aqui mais tempo, mas esses textos são suficientes para nós entendermos. Apocalipse 12, versículo 9 e 12. O que diz aqui? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi tirado para a terra, e com ele os seus anjos. Agora vem o versículo 12. Que diz o versículo 12? Por isso festejai aos céus, e vós que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então você vê que essa palavra tártaro, lá em Judas 6, é uma palavra sobre a morte, jogando para uma projeção, que, irmãos? Futura. Porque os demônios, Satanás, não foi direto para o Tártaro. Só no dia do quê? Do juízo. Mas ele foi lançado aonde, irmãos? Para a terra. Eu não preciso aqui demorar para explicar Gênesis capítulo 3 em diante. Tá certo? Vamos ver agora que eles já estão eles sendo castigados, ou esperam um castigo futuro, irmãos? Olha só como Jesus nos ajuda a entender. Em Mateus capítulo 8. Vamos lá, Mateus capítulo 8. Mateus 8, versículo 29. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então aquele tormento que aqui os demônios estavam falando de Jesus, que é o Tártaro, não era naquela hora, ainda era futuro. E o pior, irmãos, é que muitos ensinam que já estão indo para o inferno, não é assim? Não houve ensino do purgatório. O purgatório era um espaço local onde as almas ficavam ou para descer ou para subir, conforme as indulgências, as procissões, as rezas. Ou ele ia lá para o inferno ou ia para o céu. Então, esse lugar de tormento eterno, queimando, não existe. Os próprios demônios disseram: não nos leva antes do tempo. Mas não chegou a nossa hora de ir para lá ainda. Ainda vai ter
E Judas diz que eles estão à espera desse dia, no dia do juízo. Tá certo? Então, Tártaros acontece apenas o quê? Uma vez no Novo Testamento. Não existe esse lugar de tormento eterno hoje. Pode passar então? Agora, essa expressão aqui, irmãos, é muito importante entender na Bíblia. Quais são os significados das expressões? Para sempre, pelos séculos dos séculos, eterno, fogo eterno, não tem descanso nem de dia nem de noite. Todas as expressões aqui é uma só para a gente entender. E eu lembro que alguns ficaram assim no início do sermão. Eterno mesmo, é eterno. Agora vocês vão entender o que quer dizer esse eterno, pelos séculos dos séculos, dia e noite. Vocês querem ou não querem entender, irmãos? Quer ou não quer, irmãos? Vamos entender agora, vamos lá, vamos passar. Essas expressões não significam necessariamente algo que não tem fim. Está vendo aí? Muitos sempre associou eterno é algo que não tem fim. Eterno não tem fim. Nem sempre. Isso na Bíblia nem sempre significa isso. Ela pode significar em algumas ocasiões isso mesmo, uma coisa eterna, mas há momentos que ela não é eterna. E a expressão que os profetas estavam usando no sentido do castigo era nesse sentido. É algo que nem sempre quer dizer que não vai ter fim, que vai ter um fim. Quer ver como? Pode passar. Olha, volta, continua aí. Elas traduzem as palavras gregas aion e ainios em textos como os seguintes. Vamos ver esses textos, que a palavra aion. Vamos passar. Filemon, versículo 15 e 16. Vamos lá em Filemon, versículo 15 e 16, já nos ajuda a entender claramente essa questão. Filemon, vamos lá então, Filemon, é uma cartinha pequena de Paulo, né? Direcionada a Filemon, que era o senhor de quem, irmãos? Vamos ver quem é bom de Bíblia, hein? Senhor de quem? Onésimo, parabéns, se fosse eu estar aqui ganharia um prêmio agora. Mas vamos lá, Filemon, depois de Filipenses, aí vamos aí, Timóteo, Tito, depois de Timóteo, depois de Tito é o quê? Filemon, vamos lá? Aí, aqui o diretor JA já pode dar o prêmio para essa irmã depois, viu? Filemon, versículo 15 e 16, vamos lá? Pois acredito que ele veio ser afastado de ti, o quê? Temporariamente, a fim de que o recebas para quando, irmãos? Para sempre. Olha só que Paulo usou. Ele afastou-se de ti por um tempo, mas agora ele voltará para você, o quê? Para sempre. Será que Onésimo está até hoje na casa de Filemon, irmãos? Será que se você for lá na Grécia, você vai encontrar o Onésimo ainda vivo hoje, depois de 2000 anos? Sim ou não, irmãos? Não. Mas olha só o que diz o verso que continua ainda. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como caríssimo irmão, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Então, realmente, irmãos, com certeza hoje Onésimo não está vivo, nem ele nem Filemon. Mas por que Paulo está dizendo agora para sempre? Olha só, porque a palavra que aparece lá qual é? É aionios, que quer dizer até o quê? Até a morte. Então a palavra ainios, no sentido do para sempre, séculos, séculos, para eternamente, todas essas palavras que está no grego, ainios, quer dizer o quê? Até a morte. Eu poderia citar vários textos do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, mas o tempo não permite, mas carrega esse significado. Então, para sempre, eternamente, nem sempre quer dizer o quê? Uma coisa intermina, mas pode ser até a morte, até mentir. Bora passar mais. Então, Judas 7, agora esse texto aqui é chave de ouro. Esse texto aqui, irmãos, se até agora você não entendeu direito, agora aqui você vai ficar mestre. Porque esse texto é muito fácil de explicar. Está em Judas, no versículo 7. Judas 7. Olha como esse livro tão pequeno, mas tira de nossos olhos esse engano fatal que é do tormento eterno. Eu digo, irmãos, um engano fatal. Fatal. Vocês vão entender até o final disso. Então vamos lá, Judas, versículo 7. Olha só o que diz aqui em Judas 7. O que diz aqui?
como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do que, irmãos? Do fogo, que? Fogo eterno, sofrendo punição. Agora, olha só o texto. Fala que Sodoma e Gomorra é exemplo do que? Do fogo eterno. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra, que diz aqui Judas, vai acontecer com os ímpios para sempre. A punição eterna, a morte eterna. E o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Olha só o que diz aí. Diz lá que Sodoma e Gomorra, queimadas pelo fogo eterno, que é o ánion, efeito eterno, com a duração do julgamento de Sodoma e Gomorra. Quanto durou, irmãos, esse fogo eterno para Sodoma e Gomorra? Quanto tempo durou, irmãos? Lamentações. Olha, a irmã falou aqui, mas eu vou deixar que a Bíblia fale. A Bíblia é tão direta, tão clara. Vamos lá em Lamentações, capítulo 4, verso 6. Aqui Jeremias diz quanto tempo durou o fogo eterno de Sodoma e Gomorra. Quanto tempo durou o fogo eterno? Vamos lá então, Lamentações. É lindo, irmão, como a Bíblia responde. É lindo, é maravilhoso. Lamentações depois de Jeremias, irmão. O livro de Jeremias é um livro pequenininho. Jeremias lamentou pouco, não foi muito lamentador, mas teve que lamentar, tem jeito. Lamentações 4, verso 6. O que ele viveu ali não foi fácil, não. E Jeremias viveu, poucos cristãos vivem isso. Lamentações 4, verso 6. Quanto tempo durou o sofrimento de Sodoma? Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de quê? De Sodoma, que foi subvertida como que, irmãos? No momento, está vendo, irmãos? No momento, sem emprego de mãos nenhumas. Então aquele fogo eterno, Jeremias disse que Sodoma foi destruído, no momento. Então a destruição não foi longa. E o povo de Israel estava pior que Sodoma e Gomorra, ia demorar um pouco mais. Mas o castigo de Sodoma foi em pouco tempo. Agora, qual o resultado desse julgamento? O fogo ainda está queimando ou está em cinzas? O povo de Sodoma ainda está queimando ou ficou em cinzas? Vamos lá então, o que é esse fogo eterno? Segundo Pedro, capítulo 2. Mano, esse texto aqui é chave de ouro. Segundo Pedro, capítulo 2. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 6. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra, irmãos? Estão queimando eternamente ali, estão na labareda ou cinzas. O que aconteceu com eles? Olha só. E reduzindo o que, irmãos? Reduzindo o que, irmãos? As cinzas, a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína o que? Completa. Está vendo aqui? Lembra que eu falei, irmãos, no início, há pouco tempo? Falei que o fogo não se apagará e o verme não morrerá. Quer dizer o quê? Que de qualquer jeito a destruição vai acontecer. É isso o pensamento do profeta Isaías. E o Novo Testamento usa a expressão para ter especificado que aqui o texto de Pedro tira qualquer dúvida. É completa ruína. E olha, continua o texto dizendo aqui no versículo 6, irmãos. Podendo-as posto como exemplo a quantos vêm a viver o que? Impiamente. Ou seja, assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra, lá Judas disse, é exemplo do que ocorrerá, segundo Pedro, com os que vivem de forma que? Impiamente. E agora, irmãos, eu vou concluir agora dizendo o quê? Como será a destruição dos ímpios? Pode passar, irmãos. Conclusão: fogo eterno não significa, não fica eternamente queimando. Não fica eternamente queimando, mas tem efeito eterno, ou seja, não se apaga até cumprir o quê? O seu propósito. O fogo vai durar dia e noite, um longo tempo, até cumprir o seu objetivo. Não eternamente, mas até o quê? Até a morte.
Essa morte será diferente para cada ímpio. Olha só, as palavras gregas aion ou aionios têm sentido literal de eternidade quando se refere a Deus ou às coisas do céu. Aí sim, aí significa eternamente, para sempre, nunca termina. Mas agora no sentido dos ímpios tem até uma duração. Vai passar. Como será o fim dos ímpios então, irmãos? Malaquias 4, verso 1 e 3. O que diz lá? O que vai acontecer com os ímpios? Segundo Malaquias, capítulo 4, verso 1 e 3. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento e termina quase falando sobre esse assunto aqui. Está vendo? Quando o texto bíblico nós mexemos hoje, né? Não sei se alguém conseguiu marcar aí, mas foi várias passagens. Malaquias 4, verso 1 e 3. Pois eis que vem o dia e há de como quê? Como fornalha. Todos soberbos e todos que cometem perversidade serão como quê? Como restolho. O dia que vem os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará o quê? Nem ramo nem raiz. Vai sobrar nada. Amém, irmãos? Os ímpios vão ser totalmente eliminados, em outra expressão. E o verso 3, o que diz o verso 3? Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Não, naquele dia, irmãos, nós vamos pisar na cinza dos ímpios. Será aos poucos eliminada até aquela cinza entre as gramas da Nova Jerusalém. Ela vai permear, ela vai entrar. Mas nós, os justos, vamos pisar com nossos pés aquelas cinzas. E eles vão viver, ou melhor dizendo, eles vão ter tido uma experiência como se nunca tivesse o quê? Existido. Então, a destruição não é motivo de ter medo nem para os ímpios. Deus não quer que ninguém venha à sua igreja por medo do inferno. E o pior de tudo, essa foi uma maior motivação de uma igreja por longos séculos. Assim, ó, pilhado. E Deus estava vendo que aquilo ali, Satanás estava usando para a perdição das almas. Em vez de terem amor pelo céu, o amor a Deus, o amor por tudo que Deus tem planejado, estava desviando essa intenção pura para colocar no medo. Irmãos, eu trabalhei muito tempo em vendas. Muito tempo em vendas. E os grandes estudiosos de venda, eles usam essas três estratégias para vender algo. Ele usa o orgulho, ou o medo, ou o amor. Se você for analisar, um bom vendedor, ele vai usar uma dessas três coisas. Ele analisa o perfil do cliente. Então o cliente está com medo de a casa cair. Então ele vai, usar o medo para vender um equipamento de segurança e a pessoa compra. Ou ele tem muito amor pelos filhos, ele vai vender algo muito bom que os filhos gostam. E aí o pai compra. Poxa, meu filho, eu amo meu filho, eu quero esse daqui do meu filho. E o vendedor aproveita, usa o amor para vender. Ou então ele usa o quê? O orgulho. Eu estou cheio de si, olha, usa essa roupa aqui, que essa aqui vai deixar você a pessoa mais linda, Você, opa, vou comprar. O orgulho. Satanás usa essas duas estratégias para carregar muita gente para ele. O orgulho e o medo. Deus só usa uma motivação. E só vai entrar lá quem tiver essa motivação, que é o amor. E de tal forma ele nos ama que nos traz por amor. Essas outras duas maneiras, se alguém está na igreja, vai se perder. Só há uma maneira, por amor. E aqui, irmãos, olha só o que diz lá em Ezequiel capítulo 28, irmãos. Olha só o que diz Ezequiel 28, falando de Satanás. E aquilo que Jesus já tinha dito também em Mateus. Ezequiel 28. Versículo 17 e 18. Olha só o que diz aqui. Elevou-se o teu coração por causa do quê? Da tua formosura.
Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Está aqui o orgulho aqui, destacado. Em Lúcifer. Lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemple. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Então vemos que Deus fará com Satanás, no símbolo desse rei de Tiro, o que? Uma consumação. E também o próprio Lúcifer vai virar o que? Cinza. Ele será o último a ser destruído. Melhor, o último será a morte, né? Mas de ser vivo, o último a acabar, eliminar-se dos ímpios, será Satanás. Mas ele ficará diante de todos. Todos aqueles santuários, né? Ou seja, nosso corpo é o santuário. Todos os ímpios também é o santuário. Todos aqueles que ele fez corromper-se vão estar vendo que vão morrer, mas vão continuar vendo o fim dele, até que ele também será consumido. Olha só como o texto é tão claro isso, né? Salmos 37, irmãos. Desse capítulo é precioso. Enquanto os justos herdam a terra, o que ocorre aos ímpios? Enquanto os justos estão herdando a salvação, o que vai acontecer com os ímpios? Vão ficar queimando lá, irmão? Né? Tem pastor que anima a igreja, irmãos, dizendo assim, ó, os justos, parte da alegria dos justos será ficar vendo os ímpios morrendo, queimando. Isso, irmãos, igreja, ó, tá pilhada assim hoje. Agora não estou falando de século passado, não. Estou falando de igrejas neopentecostais ensinando isso com muita veemência, irmãos. Pastores clamam, dizendo, ó, a alegria dos justos será ouvir o cântico dos ímpios, querendo, e vendo os ímpios sofrendo. Será que isso traria alegria para nós, irmãos? O que diz lá em Salmos 37 sobre o que acontece com os ímpios? Vamos lá então, pode passar. No versículo 9 e 10 de Salmo 37. Vamos ler então Salmo 37. Estamos concluindo, viu, irmãos? Depois vocês vão almoçar à vontade, viu? Vamos lá, Salmos 37. Vamos lá então. Salmo 37, versículo 9 e 10. Olha só o que diz aqui. Porque os malfeitores serão o que, irmãos? Exterminados. Você entende o que é isso, irmãos? O que é exterminado? Eliminado, acabou. E diz o que acontecerá mais? O que, irmãos? Olha só. Versículo 9. Mas os que esperam no Senhor possuirão o que? A terra. Os justos possuem a terra e os ímpios são o que, irmão? Exterminados. Não é se queimando, não, irmão. É exterminado. Amém, irmãos? É isso que acontecerá. Olha só no versículo 20, então, irmãos. Do mesmo capítulo. Os ímpios, no entanto, perecerão. E os inimigos do Senhor serão como vistos das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão o que? Em fumaça. Está vendo, irmãos? Enquanto os justos herdam a terra, gozam, os ímpios são eliminados, perecem. Não ficam assim queimando, vão perecer, vão acabar. Como fumaça, vão se apagar. Olha só o verso 35 e 36, irmãos. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro, o que, irmão? Do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi o que? Encontrado. Quem nós podemos dizer que é esse, irmãos? Esse ímpio prepotente? O próprio Satanás ali. O justo vai passar e depois de repente, ó, vai voltar, já não encontra mais. Ou seja, ele vai ser eliminado para sempre. E o verso 38, irmãos, concluindo, o que diz aí? Quanto aos transgressores, serão a uma o que? Destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Deus não tem prazer na morte do ímpio, nem os justos perante. Nosso prazer não é ver os ímpios morrer, irmãos, ou se queimar, se martirizar, não. A nossa alegria é poder viver eternamente com Jesus, irmãos. A nossa alegria é viver com os salvos para sempre, irmãos. Você hoje está sofrendo porque perdeu teu esposo, perdeu tua mãe, perdeu teu filho, perdeu teu avô, perdeu tua filha, perdeu uma pessoa que você tanto amava. E a nossa alegria vai ser poder reencontrá-lo e viver para sempre. Essa é a alegria do justo. Não é ver sofrimento de ninguém, irmãos. Nem Satanás não tem prazer de ver destruído. Mas Deus vai fazer isso porque Ele precisa fazer. Ele é justo.
para que o mal não perpetue para sempre. Ele vai acabar com o pecado e com os pecadores. E oxalá que você não faça parte desse grupo, que nem tenha medo de ir para o inferno, mas tenha o maior desejo de ir para o céu. Eu estou pregando aqui para ninguém ter medo do inferno, não, irmão. É real, mas não precisa ter medo de lá, não. Isso é ruim, pensar nisso, e pensar, poxa, eu vou ficar como nunca existisse. Sabe qual vai ser a aflição do ímpio? Não é o inferno que está lá queimando, mas é o céu que perdeu, a eternidade perdida. Eu estava tão pertinho, perdido. Eu podia estar eternamente. Os ímpios vão ter um olhar para Nova Jerusalém, e quando eles verem a cidade santa e verem aqueles seus irmãos que andaram perto dele, e ele teve toda a oportunidade de viver eternamente, ele sabe que o fim dele é certo. Ele podia ter tido a eternidade. A perda do bom será o sofrimento do ímpio, não o sofrimento de se queimar. Então o Salmo 21 verso 9 diz o que, irmão? Que o fogo consome e devora o ímpio para sempre. Vai passar para refletir, irmãos. Eu vou ler aqui porque azul ali ficou ruim a cor, né? Tormento eterno requer vida eterna. Desfrutarão os ímpios desse modo, desse dom de Deus, concedido apenas mediante a fé em Jesus? Porque pensa bem, irmãos, se fala que vai ter tormento eterno, quer dizer que os ímpios vão ter o quê, irmãos? Vida eterna, é verdade? Dizer que os ímpios vão viver eternamente sofrendo, quer dizer que eles vão viver eternamente. E agora a Bíblia ensina isso, irmãos? A Bíblia ensina que os ímpios terão vida eterna, ou só os justos? Só quem tem fé em Jesus, irmãos. Olha só o que diz lá em Romanos capítulo 6 versículo 23, irmãos. É um texto conhecido por muitos, né? Porque o salário do pecado, o que? É a morte. Mas o dom eterno é a vida eterna, dada gratuitamente por aqueles que têm a fé em Cristo Jesus. Só esse texto já disse tudo. Vida eterna não é para os ímpios, é para os justos que creem em Jesus. Então você vê que esse ensino de que os ímpios vão ficar eternamente queimando é mentira do começo ao fim. É mentira do começo ao fim. Se o salário do pecado é a morte, como poderão existir pecadores eternos? Não tem como existir. Não pode haver nenhum inferno a arder agora no universo, pois o fogo do inferno tem origem aonde, irmãos? No céu, quando Deus o acender e o lançar o quê? A terra. Lembra que nós lemos, irmãos, no início do versículo, no início do sermão, qual era o texto? Apocalipse 20, verso 10. Mas quando começa o fogo do inferno, o verso 9 já diz. Vamos lá então, Apocalipse 20, versículo 9, e nós vamos entender o que é esse fogo. Começamos com 10 e vamos terminar com 9. Olha só. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e o que, irmãos? Consumiu-nos. Olha só. Então aquele fogo, pode continuar, irmãos, pode continuar. Como os ímpios serão atormentados de dia e de noite sem descanso. Então Ellen White agora completando o que a Bíblia diz. Olha só como a serva do Senhor é de Deus mesmo. Olha só como ela esclarece. Ela diz aqui, ó, alguns são destruídos no momento, enquanto outros sofrem muitos dias. Todos são punidos segundo suas ações. Satanás, depois que perecerem os que pelos seus enganos caíram, deve ele ainda viver e sofrer e assim acabar. Então você vê, irmãos, como que Ellen White descreve esse dia e noite. Ela descreve os momentos que os ímpios vão durar. Não vai ser no estrado, alguns vão ser rápidos, outros vão durar muitos dias. Mas vai chegar o quê? Como diz na Apocalipse 20, verso 9, o fogo caiu e consumiu a todos, pereceram. Salmo 37, nós já lemos todas essas passagens, e eu abreviei, porque eu poderia passar aqui a tarde toda, mostrando outros textos que falam da mesma verdade. Pode passar. Olha só, de onde vem o conceito popular de inferno? Esse inferno, queimar e tal. Olha só, Frei Leonardo Boff, no livro Vida para Além da Morte, olha só o que ele diz: inferno é invenção dos padres para manter o povo sujeito o quê? A si. É um absurdo que se petrifica no absurdo. Se eu pudesse, diria a todos, mas não posso. Olha só o que disse o Frei, né? Ele sabe que isso é invenção dos padres.
Mas não é tanto invenção dos padres só. Isso é uma herança do paganismo por muitos séculos. E eu digo e repito, irmãos, Deus não quer motivar ninguém para vir à igreja por medo do inferno. Deus quer por amor. E é por amor que Ele deu sua vida para nos salvar. Pode passar, irmão. Pode passar. O livro de Daniel, que é outro assunto que nós podemos estudar ainda mais para frente aí. E também tem até o outro. Pode passar, irmão. Mais um outro aqui, ó. Pode passar um outro aí, ó. Pode passar. Não, é para frente isso. Um assunto também, uma parábola curiosa. Lucas 16, verso 19 a 31. Pode passar. O rico e o Lázaro, ficção e realidade. Outro assunto muito importante para estudar sobre aquela questão do Lázaro, né? E do rico que se encontra, né? Está lá no seio de Abraão. E tem igreja que entorpece naquele texto lá, tirando o contexto real da Bíblia. Irmãos, aqui eu gostaria de deixar esse último recado para nós. Não tenha medo do inferno, mas tenha amor pelo céu. Ame o Deus da vida. Ele está te oferecendo hoje a vida ou a morte. Você vai escolher. Deus não quer que ninguém fique assim, eu vou lá na igreja, eu estou com medo, ou por rotina, ou por tradição, ou por cultura, ou porque o pai mandou. Irmão, todas as motivações vão levar a um só destino, perdição eterna. Agora, se você está aqui por amor, não importa a sua ignorância, porque Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Não importa as suas debilidades, não importa as suas fraquezas. O importante é que você estiver no amor de Deus. Você está no quê? No caminho certo. Jesus disse o quê? Aquele que quer fazer a minha vontade, aquele que me ama, vai saber qual é a minha vontade. E aqui eu estou falando para adventistas de um mês, de um ano, de 10 anos, 50 anos, não importa quantos anos você tem de adventismo. O importante é que você tenha hoje o momento de amor com Deus. É isso que vai durar. Eu quero convidar você agora a cantar o último hino. Qual é o último hino, irmão? 169. Deixa entrar o Rei da Glória. Deixa Jesus ser Rei na sua vida. Deixa Ele entronizar o seu reino de amor em teu coração. E com certeza, irmãos, não vamos ter medo do inferno. Não vamos ter medo, não vamos criar rotinas, mesmerismo. Vamos viver em paz com Deus. Vamos louvar então, colocando em pé, e vamos cantar com todo o nosso coração essa grande verdade.